A evolução da tecnologia e da ciência trouxe avanços para o setor da saúde. Isso é notório e ninguém pode negar, ajudando no processo de fazer o diagnóstico de uma doença, e isso tem surgido bastante, doenças quais a gente não sabia que existia há décadas. Entre essas doenças, algumas foram enquadradas em um grupo de deficiências, como deficiências físicas, mentais, intelectuais, sensoriais, os autistas. Contrapartida, esses deficientes não encontram no portal do governo do estado de São Paulo uma lista pontuando quais são as doenças que se enquadram como deficiência. Então nesse vídeo a gente vai falar sobre as doenças que conferem o direito à isenção do IPVA do estado de São Paulo. Meu nome é Thiago, tenho baixa visão, sou PCD que nem você ou aquela pessoa ao qual você conhece. Desistir não é da nossa índole. IPVA é um imposto estadual cobrado anualmente para os proprietários que têm a propriedade de um veículo automotor. Consequentemente, a lei do IPVA de São Paulo confere a um grupo de pessoas a isenção. Não é somente o PCD que tem direito à isenção. Por exemplo, a perua escolar tem direito à isenção e outros grupos, mas o mais conhecido são as pessoas com deficiências. Mas a isenção do IPVA é conferida a qualquer pessoa com deficiência? Não, não é conferida por qualquer pessoa. Não basta a pessoa ter a deficiência, tem outros critérios que a pessoa precisa cumprir. Como adiantado, a isenção do IPVA é conferida às pessoas que têm deficiência. E a deficiência, ela tem diversos grupos. Podemos numerar em 5. Primeiro são os portadores do espectro do autismo, deficiência física, deficiência mental, deficiência intelectual e deficiência sensorial. Analisando a cada grupo de deficiência, parece que nós entendemos, mas na verdade não entendemos nada. Ficamos com uma cara de indagação. A deficiência é um impedimento ao longo prazo, que dificulta ou impede a pessoa a ter uma participação efetiva na sociedade. É bem verdade que tem doenças físicas, mentais, intelectuais, sensoriais ou até mesmo os autistas que afetam a mobilidade da pessoa. E tem doenças que não afetam, consequentemente, não impactam no dia a dia, na socialização da pessoa que está adoentada. Então nós podemos concluir que tem doenças que geram a deficiência e tem doenças que não geram essa deficiência. Assim, não são todas as doenças que garantem a isenção do IPVA de São Paulo. Precisa se atentar com a redução de mobilidade. Se você tem uma doença, se ela gera esse impacto no seu dia a dia, em que você não tem a mobilidade plena, ela é reduzida e você tem dificuldades, precisa de adaptações no seu dia a dia, dentro da sua casa ou fora dela, você pode ter o direito da isenção, mesmo sendo condutora ou condutor do veículo ou não tendo a CNH. Importante você saber que não precisa ter a CNH especial. Se você for condutor do veículo, você pode ter a CNH regular e ter o direito à isenção do IPVA. Eu sei, você pode estar se perguntando como pode ser uma pessoa que já tem CNH especial e não ter o direito à isenção do IPVA de São Paulo? O estado de São Paulo, em meados de 2022, instituiu uma lei que obrigou a pessoa com deficiência se submeter a uma perícia para ser verificado se há a deficiência e qual o grau dessa deficiência.
esse laudo médico é feito por um perito credenciado pelo Instituto de Medicina Social e Criminologia do Estado de São Paulo, chamado IMESC. A pessoa com deficiência que tem a CNH, quando ela tirou esse documento, foi avaliado somente a sua deficiência. E no IMESC, além de confirmar essa deficiência, é avaliado qual é o grau dessa deficiência. É bem verdade que a isenção do IPVA é conferida para os deficientes que têm minimamente o grau moderado, grave ou gravíssimo. Tem exceções, sim. Aquele que tem o grau leve tem o direito à isenção, porém são pouquíssimos casos. Você que tem uma capacidade civil plena, se movimenta, responde pela sua vida civil, você não precisa de um representante legal, você necessita ter o grau moderado, grave ou gravíssimo. Um detalhe que você precisa saber é que a perícia do IMESC ela é gratuita e que, infelizmente, hoje, no dia que está sendo publicado esse vídeo, todos os médicos credenciados pelo IMESC eles examinam todas as deficiências, independentemente de sua especialidade. Se o médico credenciado em IMESC for especialista em oftalmologia, ele não vai atender somente um deficiente sensorial, aquele deficiente visual. Não, ele vai atender todos os deficientes que estiverem na sua agenda. E isso acaba gerando, infelizmente, porque todos os peritos médicos não tem a obrigação de saber de tudo, acaba dando um diagnóstico equivocado. Você precisa saber aonde você agenda a sua perícia e verificar a especialidade do médico que geralmente atende naquela localidade. Nesse vídeo que vai estar aparecendo aqui no card, você pode ter uma ideia como você pode agendar corretamente a perícia do IMESC. Se você quiser a nossa consultoria, acesse o nosso site que está no comentário fixado, que lá você consegue fazer o agendamento pelo WhatsApp ou até mesmo nos contatar pelo e-mail. Mas afinal, quais são as doenças que dão direito à isenção do IPVA de São Paulo? Eu preciso te informar que essa relação de doenças não são taxativas, ou seja, não significa que não há doenças fora essas que eu vou dizer aqui. Deficiência sensorial, glaucoma avançado, visão monocular, retinose pigmentar, baixa visão, retiropatia diabética avançada, cegueira total, surdez total ou parcial severo, deficiência mental, esquizofrenia, retardo mental, deficiência intelectual, síndrome de Down, autismo. O autista infantil, comumente chamado de TEA, síndrome de Asper, autismo infantil precoce, autismo de Kainer, autismo atípico, que deficiência física pode ser considerada aquela pessoa que tem câncer com deficiência motora residual, lúpus eritematoso sistêmico com sequela, câncer ósseo com sequelas, linfoma com deficiência motora residual, acidente vascular cerebral, AVC, Alzheimer avançado, doença de Parkinson, amputação de membros, hérnia de disco, condromalácia patelar, cotovelo de tenista, chamado epicondilite lateral. Caso você tenha alguma dúvida, deixe nos comentários que a gente vai estar respondendo, ou você pode entrar em contato com a gente pelo site. E caso você não tenha nenhuma dúvida e quer dar o primeiro passo, você precisa saber como você vai solicitar a isenção. Então sugiro você assistir esse vídeo daqui, que lá eu te explico passo a passo de como se solicitar a isenção. Até o próximo vídeo, valeu, fui!